Então vamos lá, esse é mais um episódio do podcast Sai da Média. Hoje e mais uma vez, tô gostando dessa formação aqui, né? Hoje com Isa Runca, Paty Araújo e eu, Jerônimo Temel. Tema de hoje, senhoras? Autossabotagem. Assumiu, senhora, né? Assumiu, senhora. Falei, senhora, você correu na frente, tá autossabotagem. Malandra, fiquei quietinha. Malandramente. Ela não se autossabotou. E aí, começamos com o quê? Cara, o que é autossabotagem, né? Vamos começar fazendo o seguinte, eu pergunto com o que começa e eu mudo tudo, né? Eu mudo. podcast é assim. Vocês já perceberam? Ele faz a pergunta, né? Vamos fazer diferente? Do que a gente vai falar nesse podcast? Vamos fazer igual, então vamos fazer diferente. Então, vai, Jerônimo o que a gente vai falar desse podcast? Vamos falar do que é autossabotagem. O que mais a gente pode falar? Como identificar se você está se autossabotando? Se palavras têm a ver com autossabotagem. Palavras têm a ver... Como sair do ciclo da autossabotagem. Acho que a gente pode bater um papo sobre isso, toda essa... Como que a autossabotagem destrói a nossa vida, né? E como a gente pode até usar a autossabotagem a nosso favor. Essa é punk, amigo. Usar a autossabotagem a nosso favor. Esse é o nível... hard da parada, né? Então vamos falar disso? Bora. Primeira pergunta, o que é autossabotagem? Eu separei aqui a definição do dicionário de sabotagem. Cara, a primeira definição de sabotagem é aquela que eu fico louco com o dicionário, né? Que a parada é assim, sabotagem, ação ou efeito de sabotar. O dicionário adora fazer isso. Se uma pessoa respondesse isso na prova, a professora dava zero. Aqueles menininho inteligente, pergunta e ele respondesse dessa maneira, a professora dava zero. Dizia espertinho. Autossabotagem, sabotagem, ação ou efeito de sabotar. Beleza, muito obrigado. Não tem o nome de um cantor, porque tem um cantor que se chama Sabotagem. Tem mesmo? Mas vem a segunda. A segunda é assim, ó, danificação propositada de coisas, né? De estradas, meios de transporte, instalações industriais, militares, etc., para interrupção do serviço. É uma sabotagem, né? Lembra da época da guerra? Sabotagem. Então, era destruição propositada. Então, sabotar ao outro, né? Isso. Então, autossabotagem, como o nome já diz, é sabotar a você próprio, né? É você fazer coisas que você, consciente ou não, acho que essa é a primeira sacada, consciente ou não, você sabota a si próprio, sabota o teu futuro, sabota o seu sucesso, sabota os seus resultados, se sabota. E eu acho que esse consciente ou não é mais ou não, né? Porque a pessoa se sabota, ela não vai fazer isso de propósito. Então, mas aí que vem a coisa, pode fazer de propósito. Eita. Quero ouvir. Quer começar por isso, então? Quero. Então vamos lá. Olha só, lembrando sempre que aqui não é o podcast passar a mão na cabeça, não é tapinha nas costas. A gente é o podcast para falar o que você precisa ouvir para ir para o teu próximo nível, fato, e a gente se baseia em evidência científica, se baseia em teorias, em lógicas, em literatura e não achismos da nossa cabeça. Então fala, coach. Então vou falar. Curioso. Por que uma pessoa se sabotaria de propósito? Já ficou claro o que é autossabotagem? De forma consciente. Vamos primeiro dar exemplo de autossabotagem? Quem consegue me dar aí um exemplo de autossabotagem? Cara, tem gente que é tão prestativo que se sabota, né? Tem pessoas assim que eu... Diz sim pra tudo. Diz sim pra tudo. Tem dificuldade de dizer não. É uma boa característica a pessoa ser prestativa, né? Mas aí ela diz tanto sim que ela diz sim até pro que não é nem importante pra pessoa que ela tá fazendo e ela destrói, às vezes, a produtividade dela, o que ela deveria alcançar, os objetivos. É isso. Né? Porque não consegue dizer Isso um não. É típico de autossabotagem, né? E muitas vezes ela sabe que diz sim pra muita coisa. E aí eu vou pegar essa tua sacada e vou trazer Adler aqui. Adler, se eu não me engano, é a segunda escola de psicologia. Primeiro foi Freud, segunda foi Adler, e a terceira escola de psicologia, se eu não me engano, é Viktor Frankl, né? Então, Adler foi a segunda escola de psicologia. A gente não é um podcast de psicologia, a gente não é um podcast de terapia, eu só tô trazendo estudos que eu faço. Né? A gente só tá fazendo aqui estudos técnicos sobre isso. Então, Adler dizia, de forma bem superficial, uma pena, né? Eu lendo Adler, eu me apaixonei tanto pela psicologia de Adler que eu procurei terapeuta, você sabe que eu faço regularmente terapia, estou sempre fazendo, tive várias linhas de terapia, a que eu mais me identifiquei por muitos anos foi a junguiana, né, com a minha terapeuta de muitos anos, com a junguiana, e eu queria testar uma linha nova, e a Adler é uma linha que me atrai, mas é difícil achar uma terapia adleriana no Brasil, não é uma não linha muito causa, né? A Adler é claramente uma linha causa, né, o Adler, o que o Adler fala? Vamos chegar na autossabotagem. Adler fala que tudo que você faz tem uma meta. Tipo, qual é a tua meta com isso? Eu tô simplificando, né? Psicólogos adlerianos aqui, eu falo, meu Deus, mas isso aqui é um podcast que estamos falando... Comentando sobre Adler e não ensinando sobre Adler. Isso, perfeito. Aqui, né? E aí, resumindo, Adler diz, tudo você tem uma meta. Então, se você está sendo prestativo com todo mundo, qual é a sua meta?
O que você tá buscando com isso? Às vezes a minha meta é ser querido. Isso é mais importante no fundo, ser e querido se estrepa todo, do que o meu próprio objetivo, se né? sabota pra buscar ser bonzinho com todo mundo. Então, às vezes eu tenho consciência, aí que eu te disse que às vezes a autossabotagem é consciente. Eu tenho consciência que isso me ferra, mas como eu tenho a meta que todo mundo goste de mim, eu faço isso. E eu iria mais longe aí. O que é? Talvez a pessoa não se ferre. Porque se ela compreendesse que o real objetivo dela é ser querido pelas pessoas, ela estaria assumindo isso, seria a causa disso e estaria feliz, porque ela está conquistando o objetivo final dela, que ela não tem muitas vezes consciência, mas de fato é ser querido e não o objetivo que ela diz que é. Então, e aí a gente começa a trazer a autossabotagem pra gente. Então, a autossabotagem, ela pode ser consciente ou não, só que quando eu digo consciente, é óbvio, a autossabotagem, a pessoa às vezes sabe que aquilo prejudica, mas o benefício indireto que ela ganha, no coaching a gente chama de ganho secundário. O ganho secundário que ela tem é tão bom que ela permanece sabotando para ter aquele ganho secundário. Ela se permite continuar ali, né? Ela se permite continuar naquilo porque o ganho secundário, a meta dela está sendo atingida, né? Adler vai tão longe, né? E a gente tem um livro legal que leva em Adler como base, me fugiu o nome dele agora, A Coragem de Não Agradar, talvez. A Coragem de Não Agradar, acho que é esse, A Coragem de Não Agradar. Eu vou olhar aqui se é A Coragem de Não Agradar. Enquanto a gente tá no podcast, vê aí, DJ, vê se você acha pra gente o livro aí, por favor. A Coragem de Não Agradar. Me mostra a capa que eu te digo que é. Entendi quando você diz que a pessoa pode se autossabotar de propósito. De propósito, porque ela tá tendo um ganho secundário. Um ganho secundário ali no fundo, né? No fundo. Então, acho que quem tá aqui ouvindo a gente agora e começa a perceber, cara, eu posso estar me autossabotando. Então, talvez Coragem não... Exatamente. Coragem de Não Agradar é um livro baseado na terapia adleriana. Ele pega os fundamentos de Adler para ter é bem legal o livro. É uma conversa entre um filósofo e um jovem. E a linha que segue essa conversa do filósofo e do jovem é com base na filosofia, na terapia adleriana e, se eu não me engano, no estoicismo. Se eu não me engano. E é muito legal a conversa deles. E ele chega a esse ponto, né? Que o cara não sai do quarto, vive triste. Não estamos falando de depressão aqui, tá? Mas Adler, no livro, pergunta: qual é o objetivo dele ao não sair do quarto? Qual é a meta dele? Qual é a meta que ele tem? Qual é a meta que você tem ao ser preguiçoso? Qual é a meta que você tem ao não sair da cama? Então, muitas pessoas, olha que louco, você vai buscar na literatura, por exemplo, a gente tem aqui no NIGT uma formação em coach de saúde, né? E quando você começa a estudar sobre coach de saúde, você vê relatos na literatura de pessoas que não se curavam do câncer, por exemplo, porque ela estava nunca tinha tido tanta atenção da família. Os ganhos secundários. Os ganhos secundários. A meta dela em não se curar era permanecer tendo a atenção da família. Né? Então, acho que assim a gente pode já abrir uma mente da galera, né? Já abrir uma mente, já entendemos o que é autossabotagem. Tem gente que não sai de casa, né? Não tem filho, que a gente ouve história que diz assim: não, fulano já tem 35 anos, não saiu de casa ainda tá na casa dos pais. Segundo Adler, qual é a meta? Claro que é simploríssimo, isso não é terapia adleriana, né? Mas a pergunta seria: qual é a meta dele ao não sair da casa? O que ele tá ganhando? Básico, né? É o básico, isso aí. O que ele tá... pontapé inicial, o que você está ganhando com isso? Qual é o ponto que você está ganhando com isso? E como que eu descubro que eu tô me auto-sabotando? Tô ali na minha ignorância total da vida, né? E como que eu descubro que eu Dor, né? Eu olharia primeiro para mim, se você perguntar assim, quem tá ouvindo a gente, como é que ela sabe no que ela tá... Dor, onde dói? Né? Aonde que tá doendo? Onde que tá a sua dor hoje? Provavelmente a sua dor hoje, ela vem ou de um ganho secundário que você tá tendo, que tá se sabotando pelo ganho secundário, ou por uma autossabotagem que você nem percebe, né? Eu diria que é daí. Então, a primeira dor que a Paty falou, ela trouxe o exemplo do prestativo, né? O cara que diz sim pra tudo. Ele tem muita dor. Ele adora o quanto as pessoas amam ele. Porque ele diz sim pra tudo. Bora, Alice, vamos. Aliana, vamos. Mas qual é a dor que normalmente o prestativo tem? Eu acho que quando ele para de fazer aquilo com alegria, ele diz o sim com alegria, porque é o momento de conexão dele. Ele ganha ser querido naquele Depois momento. Ele fala... Aí quando ele começa que eu disse sim pra esta merda? Eu fui fazer, agora me enrolei todo. Eu acho que quando esses dias de fúria acontecem muitas vezes, entrou num modo dor ali, né? Entrou na sabotagem. Ele vai sofrer a consequência de ter dito sim, né? Não vai ter tempo, vai ser pesado, vai ser difícil. Tô sempre cheio de coisa pra fazer, não tenho tempo pra fazer outras coisas. Shirzad Chamine, do Inteligência Positiva, ele fala que os sabotadores, é muito louco, porque esse é o perigo. Ó. Os sabotadores, eles são muito próximos de amigos. Eles foram seus amigos.
Segundo Siddhartha Chamini, Inteligência Positiva, outro livro, leitura obrigatória para qualquer um que é coach, né? O Siddhartha Chamini fala assim, cara, o teu sabotador hoje foi o teu melhor amigo na infância. Eu diria leitura obrigatória para qualquer ser humano. Ser humano. Eu digo coach porque, né, acho que a gente bate muito na tecla que coaching tem que ser levado a sério. No IGT a gente leva coach a sério. Não dá pra você fazer coaching com frase para-choque de caminhão. A gente leva isso muito a sério. Mas o que o Siddhartha Chamini fala, em linhas gerais? Quando ele tá na primeira infância ali, até os 6, 7 anos de idade, a gente tem várias formas de sobrevivência. A gente quer sobreviver, é instinto nosso sobreviver. E aí o que a gente faz para sobreviver? Adquire algumas características. Por exemplo, de ser sim para todo mundo, que quando eu digo sim para todo mundo, eu sou protegido na minha sala de aula. Outros adquirem uma habilidade de se esquivar dos conflitos. Aonde tem conflito, ele sai por aqui, é a forma que ele achou de se salvar daquilo. Outras pessoas, o pai vira, lá em casa, né? Meu pai, eu chegava em casa, o meu caso, prazer, Jerônimo, chegava em casa, falava com meu pai, virava pro meu pai e falava, pai, tirei 9,5. Qual que ele dizia? Por que não foi 10? Aí eu vinha com 10. Aí o que ele dizia? Não fez mais do que a sua obrigação. Você conhece meu pai? É, porque é a maioria das frases, né? E aí você não fez mais a sua obrigação. Então o que eu fazia para ter a atenção do meu pai? Eu hiperrealizava. Eu fazia muita coisa para que meu pai prestasse atenção em mim. Então aí isso me trouxe o quê? O hiperrealizador. Então o hiperrealizador, como eu realizava muitas pessoas prestavam atenção em mim, é assim que eu sobrevivia na minha infância. Chegou a idade adulta. O que aconteceu com a idade adulta? Eu trago aquele hiperrealizador de mão dadas comigo. E aí isso é a teoria de Siddhartha Chamini, que é um professor de Stanford, Yale. Eu venho de mão dadas com ele, e aí ele chega na idade adulta e ele continua hiperrealizando. É bom? Parece que sim. Porra, olha a minha história, olha o quanto eu já realizei na minha vida. Qual é o efeito colateral dessa minha autossabotagem? Conta aí, Paty, como minha mulher... Sócia, mulher, como você quiser falar, parceira, amiga de vida. Se cobrar muito, ter um nível de exigência muito alto, se sentir feliz com o que conquistou por 5 minutos e depois já tá envolvido na próxima realização, na próxima meta, na próxima coisa. Né? Ser incansável ao ponto de cansar. É isso. Que é quando começa a gerar dor, né? Então... Você entendeu o poder dessa frase, né? Porque você pode ser incansável, desde que você não vá até cansar. Né? Quando você é incansável até cansar, porque você passou muito do ponto, né? Hoje... Aí... O exercício contrário disso, que, por exemplo, o exercício de um hiperrealizador, né? É um exercício que o Jerônimo faz. É celebrar as conquistas, dizer assim, não, cara. Para Jerônimo... Curte isso aqui agora, porque, né? Exercício da gratidão que a gente faz lá em casa, né? A gente faz essa gratidão à noite lá em casa. Só pra deixar claro, galera, hiperrealizador, né? Aquela pessoa que realiza muito. Só pra gente deixar tudo na mesma página. Mas, Jerônimo, não é bom realizar muito? Até um limite que se passa, vira sabotagem. E quando é contra você próprio, vira autossabotagem. Então a autossabotagem, se você for olhar, muitas vezes nasce de algo bom, né? Nasce de algo bom. O cara realiza pra caramba, mas ele começa a não comemorar. É uma característica que é uma força sua. Exagera tudo em exagero. E lembra que eu te falei que a autossabotagem pode ser boa, né? Na verdade, que eu tava fazendo uma brincadeira com isso. Quando você entende o limite que você entra no modo sabotador, no modo de autossabotagem, você para antes e fica no modo que o Siddhartha Chamini chama de sábio, o modo sábio, né? O Siddhartha Chamini, ele brinca com modo sábio e modo sabotador. Se eu uso o hiperrealizador a meu favor, eu tô no modo sábio. Se eu uso ele, se ele ultrapassa e vira sabotagem, aí eu entro no modo sabotador. Vamos falar os sabotadores rapidinho, quais são? Mesmo que a gente não lembre todos, só pra gente brincar, não era esse o objetivo da live, ó, do nosso podcast, mas rapidinho. Por exemplo, hiperrealizador. Insistente, falando assim, meio na ordem, que aí pra mim fica mais visual, o insistente, que é o sabotador de você fazer as coisas bem feitas, é uma entrega assim, com detalhes, olha com que qualidade. Incrível, não é bom? É uma baita qualidade. Só que ele se disfarça. Subiu, vai caminhando pro perfeccionismo, que gera ansiedade, que a pessoa vira uma panela de pressão porque não conseguiu entregar daquele jeito que ela queria. Prazer, eu sou hiperrealizador e insistente. Olha que merda, olha o meu pacotinho. Eu realizo para caramba com nível de excelência. O mundo externo acha isso lindo, porque eu sou um baita realizador com perfeccionismo. Pra mim, cara, um detalhe, eu olho 300 coisas incríveis, uma errada, eu falo, cara, precisamos melhorar nessa uma errada, porque eu tenho insistente. Isso me leva para um baita patamar, mas com muita dor, com muito cansaço. O prestativo, que a gente já falou aqui, né? Que é essa vontade de agradar, a dificuldade de dizer não. O hipervigilante. O hipervigilante faz a pessoa consumir a energia toda que ela tem com um monte de coisa que talvez nunca aconteça na vida. É a pessoa se preocupar com o que é real, uma preocupação
que faz sentido eu ter. Cara, tá pegando fogo no prédio, eu tenho que descer rápido pra não me queimar. A gente precisa O hipervigilante disso, não é isso. O hipervigilante pode ser que um dia pegue fogo nesse prédio e eu já tô perdendo a minha energia desde agora me preocupando com isso, né? Então... O hipervigilante, ele não pensa no carro da frente. Ele pensa no 4 carros pra frente, que aquele freia, isso aqui tem que frear, ele já começa a frear. Ele vê a criança a 3 quadras, já começa a achar que a criança pode vir pro meio da rua, já freia. Mas isso não é bom, Jerônimo? É ir até um certo nível. E depois começa a entrar o quê? No nível da preocupação constante. Cara, o filho tem febre e aí ele nunca acha que a febre pode ser uma gripe. Ele acha que a febre pode ser um câncer, né? Meu filho tá esquisito. Então, é um nível bem exagerado. Mas é isso que acontece. É superlativar um fato que ele vai gastar muita energia ali e nunca aquilo... Fala, DJ. Necessariamente aconteça. Eu posso dizer que isso é um superpoder, e pra todo superpoder a gente tem a criptonita. A criptonita, é isso. Quando ela passa daquele ponto, ela vira sua criptonita. Se aproximou demais da criptonita, você perde o poder e aquilo vira ao contrário. O poder vira uma autossabotagem. Tem o controlador, né? Prazer, Patrícia Araújo. Eu já evoluí mais. Esse controlador já não lhe pertence mais. Evoluiu não, ele baixa. Justamente, eu evoluí e aí ele baixou. O controlador é a pessoa que precisa ter todas as situações ao controle dela, né? É aquela pessoa que fala assim, cara, eu preciso controlar todas as etapas do processo. Eu tenho que saber que horas a gente sai, que horas a gente... Não é que o cara é só organizado, ele precisa ter o controle sobre tudo. Se alguma etapa sai do controle da mão dele, ele tem agonia, ansiedade. Então, dor. Voltamos na dor. Exatamente. Depois tem o esquivo. Esquivo. O esquivo é o deslizante, né? Tô de patins. Então, assim, se vem muita pressão pro lado dele, vem um conflito, vem uma situação, vem um controlador pra cima dele. Pá, cadê? Tá feito, não sei o quê, porque até hoje não pode... O cara larga tudo, vai tomar água de coco, surta. Ele foge de decisão difícil, né? Então, você chega pra uma decisão difícil, ele olha pra você por um instante e fala, depois a gente fala disso. E ele vai jogando pro cantinho. Eu li um livro da Iana Van Zandt, não lembro o nome dele agora, que ela falava sobre relacionamentos, mas vale pra tudo na vida, né? O relacionamento, ela fala, você não pode juntar merda no canto da sala. Porque se juntar muita merda no canto da sala, uma hora fede. Mas quando fede, já é tarde demais. Porque já tem muita merda. Então é melhor você resolver as merdas conforme elas surgem no relacionamento. Isso vale pra tudo. O esquivo, o avoider, né? Ele se esquiva das merdas e quando ele se dá conta, já tá em merda pra tudo que é lado. Então o líder esquivo, ele adia a decisão problemática e quando ele se dá conta, tem merda em todos os setores. Ele não tem uma, ele tem 29. 29 merdas. Que cresceram, né? Feito capim. Então tem hora que é importante você reunir informações para tomar uma decisão, mas tem hora que você tem que decidir logo. E o avoider tá sempre jogando para depois, ou porque quer um elemento a mais de decisão, ou porque alguma coisa mais... Ou porque ele não quer entrar em conflito. Ou porque não quer entrar em conflito com a pessoa naquela hora. Então ele vai evitando decisões difíceis, conflitos, confrontos, e vai sempre... num primeiro momento pode trazer a sensação de positivo de e até ele saber lidar, que não ter que... A gente tem que saber que batalhas luta na vida, né? Se você não tomar cuidado, você vai lutar todas as batalhas. Pessoas que não têm o esquivo, né, vão lutar todas as batalhas. Também não pode ser, também pode não ser tão bom, porque você tem que escolher as batalhas que você luta. Não dá pra lutar toda a batalha. Até pais com esquivo alto, ele vai esquivar muitas vezes de educar o filho, porque educar o filho dá trabalho. É quase entrar num conflito. Às vezes você quer se divertir com a criança. E por isso que é bom ser avô e avó. É isso que eu vou fazer. Quando eu for avô e avó, eu vou fazer o que os avós e avós fazem, os pais ficam loucos, que é se divertir com a criança. Porque a função do pai e a mãe é educar, né? Então, a gente brinca também. Mas se eu não educar, não tem quem faça isso. E educar, muitas vezes, a maioria, é entrar em conflito. A gente decidiu lá em casa que aproveitar. A gente usa o videogame pra treinar comportamento no João, né? A gente decidiu que o João ele ia ter tempo de jogar videogame, que ele era o responsável pela hora do tempo dele. Então, o que a gente falou? Se eu chegar no videogame, João, e o videogame é o que ele mais gosta. É o que ele mais gosta. Eu falei, João, você tem que marcar a hora. Se eu chegar lá com 1 hora e você não estiver marcando, você perdeu o teu videogame. O tempo que estiver, você tem que controlar a tua hora. Estamos desenvolvendo responsabilidade nele, hábito, comportamentos adequados. E no segundo dia ele já tinha esquecido. A gente olha assim, dá vontade de fazer que não viu, porque fala, meu Deus, tô tão cansado, eu queria tanto chegar e ficar tranquila, mas você não pode fazer isso, né? Se eu tivesse um esquivo alto, provavelmente eu diria,
Ah, hoje então tá não, bom, vai. né? Deixa Então pra tá depois. bom. E aí que eu tô fazendo, treinando meu filho. Pra galera que tá no YouTube aí, vocês já se viram com algum dessas pecinhas, algum desses sabotadores? Comenta aí pra gente ler. Eu falei em outro podcast, adoro ler comentários. Vou curtir pra caramba ver se alguém já se viu em alguma casinha dessas. Eu tô em alguma dessas casinhas E aí. eu tô muito admirado, Paty, da senhora. Porque eu lembrei, Pela pra quem tá no primeira YouTube. vez. Estamos no episódio As pessoas 400. evoluem, saem da média, entendeu? Isso aconteceu comigo. Estamos no episódio 479 e a senhora Patrícia Araújo, pela Porque primeira vocês vez... elevaram a minha média. Muito obrigada, Acertou! pessoas. Acertou! Pra você que não tá entendendo merda nenhuma, porque a Paty, ela achava que o mundo só via a gente Não no só a YouTube. Paty, eu também E falava. a Isa também. Tamo Mas junto. a Paty era campeã mundial, você era vice-campeã nisso. Então a Pode Paty... escrever aí, hashtag orgulho de você, Paty. Orgulho de você, Paty. E ela achava que todo mundo só existia o YouTube. Falando, então a gente que tá aqui no YouTube, eu falei, Paty, e quem tá no Spotify, quem tá no Deezer, quem tá no SoundCloud, quem tá no Cashbox. Gosto de Cashbox, todos iTunes. eles. Gosto Aí, de todos hoje eles. ela virou e falou assim, pra você que está ouvindo no YouTube, Que linda, dá um né? beijinho Oh. aqui, ó. Então, continuando... Bota uma vela aqui. Bota uma velhinha aí. Lá. Velhinha para a Isa Ronca. Continuando, tem o inquieto também, o sabotador do inquieto. É aquela pessoa que... ela tem a característica de quê? De ser criativa, de curtir fazer várias coisas, geralmente, a criatividade dela puxa ela pra ter vontade de fazer Ela novas precisa do coisas novo, e né? tal. Precisa do novo. Só precisa que do- quando essa característica vira um sabotador, vira aquela pessoa que... Pedra que muito rola não dá limo. Ela não consegue passar muito tempo numa empresa, não Pula tem de dificuldade galho em de galho, crescer, galho. às vezes, em alguma função, porque ficar aí um pouquinho, já fica enjoa, entediada. vai pra outra coisa, vai Aí começar do virou zero um de novo. Sabotador. Aí se aproximou da Kryptonita. É. É isso. Hiperrealizador, que a gente já falou aí, né? Jerônimo, prazer. Jerônimo, prazer. Hiperrealizador. Acho que Mas falamos de depois- todos. Não, falamos não. Tem É o... o crítico, né? Tem o vítima. Ah, faltou o vítima. Né, que Adler já explicou, o vítima, que é, né, enfim, o vítima é quando você é muito consequência das coisas, você não é causa, né, então... Você acredita que é o ó tudo a céus, o culpa azar, né? Tudo a culpa de alguém. A culpa é sempre colocada no outro, na situação, no governo, no vizinho, no seu chefe, e eu sou sempre Nas circunstâncias. circunstâncias. o injustiçado da Lembrando, vida, tá? né? Se você tá se identificando com qualquer um, isso não é mal, não. Isso é um baita benefício. Você tá conseguindo identificar o que te sabota hoje. É. E o vítima, só pra deixar claro, muitas São vezes ele... poucas as pessoas que não tem, que chega a não ter nenhum sabotador. Sabotador. Aqui do GT inteiro, a gente teve nesse tempo todo 2 pessoinhas que não tinham sabotador A nenhum. só que tá muito perto aí, senhora Paty Araújo. 2 pessoas Você só. está pra se ver. sabotando no microfone. É muito comum ter um sabotador. Verdade. É isso. E nem sempre ter sabotador é maravilhoso, porque a pessoa não tem sabotador, às vezes ela é um pouco neutra demais, existe algum, mas aí aprofundaria não, mas ela demais. Tem um ponto zen legal. É, legal. E o vítima, só pra te fechar, às vezes não é uma. A gente às vezes fala assim, o cara é uma vítima tal. E muitas vezes ela aprendeu a ser vítima, a mesma história dos outros. Do jeito que eu aprendi a ter atenção através da hiperrealização, algumas pessoas aprenderam a ter atenção pelo vitimismo. Ai, Exato. mas eu tô tão... Então, por exemplo, quando você Aí- entende isso, você começa a olhar pro teu filho e fala assim, peraí, eu não posso favorecer muito o vitimismo dele. Porque se eu favorecer muito, eu tô... Vai treinar aquilo. né? Isso. Ele vai virar um coitado quanto a vida, né? Isso, mas se eu, por outro lado, treino demais que ele tem que realizar, ele talvez vire um hiperrealizador, como é o meu caso, né? Então você tem que. Esse equilíbrio aí que. E tem o hiperracional, né? Cara, O a gente último- vai esquecendo, né? O hiperracional. Porque a gente fez da cabeça, né? O hiperracional. Explica quem é o hiperracional. Então, o hiperracional é aquela pessoa que tem um poder de racionalizar, de analisar muito forte. Ver bem os detalhes, ver os dados. Ela, peraí, mas e se. Tem uma baita lógica, né? Avalia ali. Avalia. E é um sabotador quando a pessoa usa aquilo em tudo, vira uma pessoa muito racional. Não consegue decidir, porque não consegue- é muitas opções. Não é que não consegue decidir, mas É porque ele tem tantos dados, tantos fatos, né? ele Exato. racionaliza tanto, que fica uma decisão completa. Cara, ele vai tem tão um fundo na personagem camada. na série do Netflix, né? Aquela do Good Place. Que as pessoas vão pro Good Place quando morrem. Cara, outra série aí, DJ. Você que É. não tá entrando pro mundo das séries aí, ó. Eu vou só anotando. Interessante. E aí tem um personagem que ele estuda filosofia, professor de ética. De ética, não é? É. E ele conhece Filosofia todos e os ética. filósofos, todas as paradas, mas se você disser assim, qual desses 2 cachorros você quer? Aí ele não consegue decidir. Porque ele começa a trazer Porque ele todos os entra num elementos. processo não, tão mas grande o de preto, mais o racionalizar. branco, Ele mais o exatamente- filhote, se for desse, mas peraí, mas aquele, mas esse filhote tá mais fraco. Eu deveria escolher o mais fraco, Aí porque ele, se eu... Aí ele fica louco e não decide. Não consegue Olha decidir. só.
João, nosso filho. Hoje é o dia de falar do João. A gente até fala, tipo, caraca, João é o Tid do... Tid é o personagem. Tid existe, as pessoas não sabem, mas existe. João é lindo, maravilhoso, super inteligente, claramente fora da média, né? Só que ele tem essa característica. Ele tem essa característica. Inclusive, a gente percebeu isso e quando ele vem... quando a gente pede pra ele escolher alguma coisa, ele faz assim, o que você prefere, mamãe? Antes a gente achava que era gentileza, agora já entendeu que a dificuldade dele existia. Aí a gente não deixa, né? Não, a gente João, treina. O que você prefere? Não, eu queria que fosse o que você prefere. João, quer ir pro cinema ou não sei o quê? Quer? Lógico, teve um dia que ele chorou. Chorou. Entre ir pro aniversário e jogar um pouco mais de videogame. Ele não conseguia decidir e ele chorou. Começou a chorar. E aí quando ele foi, acho que ele decidiu ir pro videogame, ir pro aniversário, e no caminho ele chorava porque ele queria estar jogando videogame. E aí quer voltar, João... Sabotadores, minha gente, o nome disso. Sabotadores. E aí a gente se sabota na jornada. Cara, e aí eu tenho uma pergunta aqui que eu preparei com todo carinho. Essa daqui é que especial. Preparou? Preparei. Essa pergunta eu guardei. Segura aí, coach. Vai, bate aqui. Ó, é o seguinte... A impecabilidade da palavra, ela me ajuda a não me auto-sabotar? Olha, a impecabilidade da palavra, ela ajuda. A impecabilidade da palavra, ela tem ela pode ser usada, é um superpoder. O superpoder, ele pode ser usado pra qualquer coisa, né? A gente vê, por exemplo, todo episódio de super-heróis, existe o super bandido. Já repararam que existe... E o super bandido também tem superpoderes. Por isso que é tão difícil ganhar dele. Né? Então, me dá um exemplo aí de bandido com super... O Coringa. Cara, eu me lembrei... Robin Hood. Robin Hood era, mas ele era um bandido do bem, né? Mas vamos dizer assim, aqueles bandidos do mal mesmo, né? Lex Luthor. Eles sempre têm os poderes do mal. Fala, do Lego, cara, que você lembrou? Eu lembrei daquele filme do Lego do Batman, você assistiu? Não. Aí tem o Batman e o Coringa, uma cena maravilhosa. Aí vem o Coringa, não sei o que, Batman, que não sei o que, porque eu sou o seu arqui-inimigo e tal, não sei o que. Aí o Batman faz... Oi, como? Não, peraí, volta aí aquela parte. Ele faz que parte? Aquela parte lá que você falou, o quê? Que eu sou seu arco-inimigo? Seu inimigo número 1. É, o seu inimigo número 1. Aí o Coringa repete, o Batman fala assim, cara, não é não. Não, eu sou. Você tá enganado. Não é mesmo, não. Meu inimigo não número é, um? meu inimigo número 1. Não, cara, o Coringa começa a ficar triste, chora. É muito engraçado. Sensacional. Mas todo desenho você tem de super-herói, você tem o super bandido. Então, o superpoder, ele pode ser usado pro bem ou pro mal, né? E a impecabilidade da palavra, claramente, é um superpoder que você pode usar pra vencer, sim, qualquer coisa. Desde preguiça até o seu próprio sabotador, né? Quando eu viro pra Paty, digo pra ela assim, Paty, eu não vou dizer sim mais pra tal coisa, né? Paty, eu não vou mais trabalhar do jeito que eu trabalho hoje. Se eu sou impecável com a palavra, eu começo a vencer o meu sabotador, porque eu começo a... Então, se a gente falar assim, me fala um passo a passo para vencer o sabotador. Eu acho que o primeiro caso é aquilo que a gente sempre fala do super-herói. Primeiro passo eu tenho que jogar um lençol no bandido. Deixar visível, né? Deixar visível. Se eu consigo enxergar qual é o meu sabotador de tudo que você ouviu aí, por exemplo, você já começa agora a poder lidar com ele. Agora eu tenho, por exemplo, um superpoder da impecabilidade da palavra. Quer dizer, que é treinável também. É uma habilidade treinável, né? Como toda habilidade, ela é treinável, né? Você treinar, falar e fazer o que você vai fazer, né? A gente pode treinar isso nas coisas pequenas, né? Vou treinar que quando eu tocar o despertador eu vou levantar da cama. Tô treinando a impecabilidade da palavra. O horário que eu vou chegar na reunião. O horário que eu vou chegar na reunião, chegar no horário, dizer o que você sente, virar e falar, cara, o cara entra em contato com você, você fala no celular assim, nossa, que saudade de você, mas não tem saudade de merda nenhuma. Então sim, a impecabilidade da palavra é algo que pode te ajudar a vencer. Seria um superpoder aí pra desenvolver e que ajuda a vencer, né? Isso, exatamente. Então sim, a impecabilidade da palavra pode me ajudar, desde que eu saiba qual é a minha autossabotagem, que agora a gente deu aqui os 9 sabotadores da família, e tem o 10º, que ele é o crítico, que ele chama, mas o crítico é como se fosse o pai de todos, né? O crítico é se criticar a si mesmo. O crítico sempre usa um desses 9 que nós mencionamos aqui para isso. Massa. E, cara, o uso da palavra mas com autossabotagem, o que isso tem a ver? Legal. Cara, muito legal. Tem muitas formas. A gente é tão esperto, né? Que a gente Isa tá boa nas perguntas, né? Você gostou? Rapaz. Tô orgulhosa de você. Tô achando que você se preparou pra esse podcast, hein, Isa Runca? Eu pego ajuda com meus amigos dos comentários. A galera coloca lá. Eu pego tudo que a galera coloca lá e vou juntando. Então, às vezes não vem um comentário inteiro, mas bota o comentário inteiro que a gente faz com o nome, né? Pra quem estiver no YouTube, pode perguntar. E quem estiver fora, vai no YouTube, como comenta diria lá a Paty, pra quem estiver no YouTube... moleque! É bom assim, ó. Põe de vários temas, que aí quando a gente for fazer
fazer Sim. com aquele tema, eu já trago até com usa o nome da pessoa. Muito massa. E aí, sim, né? Eu tenho um vídeo no YouTube polêmico, inclusive, né? Pessoas que discordarem, é bom que Você pessoas fala sobre discordem. mamilos nesse podcast? Não falo sobre mamilos. Mas foi legal, foi um vídeo bem legal, foi um dos vídeos mais vistos sobre coaching, que é as 3 palavras proibidas do coaching. Por que elas são proibidas? Né? Você tem que estar ouvido atento pro seu cliente, porque você se sabota. Qual que é o ouvido mais perto da tua boca na maior parte do tempo? O meu. O seu, claramente. Às vezes você estiver falando no ouvido de alguém, óbvio que não, mas no padrão, o seu ouvido é o ouvido mais perto, né? E a gente precisa ser congruente com aquilo que a gente fala. Quem fala que tá doente, fala alto ou fala baixo que tá doente? Fala Baixinho, eu acho que eu não tô me sentindo bem hoje não, porque eu tenho que ser congruente Até com a postura aquilo. muda, né? Postura muda, você se encolhe, né? Então quando você se abre, você tem um tipo de voz. Quando você se encolhe, você fala com outra voz. Inclusive é até difícil falar alto encolhido, né? Então quando você abre, você expande a sua voz. E então o que acontece? Existem 3 palavras que sabotam as pessoas. Primeira palavra que sabota a pessoa, na verdade, são 3 muito fortes, são sutis, né? Se eu virar e falar assim, cara, eu vou tentar encostar naquela câmera dali. Eu não... Tô tentando. Tá. Claro que Acabou. tá. Já fiz a ação de tentar. Então, conseguir ou não é relevante pra mim. Eu tô só tentando encostar nela, né? Falar assim, cara, eu quero encostar naquela câmera. Tô querendo? Tô. Querendo, tô. Tô encostando? Não, mas querer eu já quis. Você não disse Já que ia. realizei a ação de querer. Cara, eu preciso encostar naquela câmera. Eu continuo precisando. Mas eu falei que eu ia realizar? Não, falei que eu ia Momento precisar. nenhum. Então as pessoas, eu atendo muito cliente em coaching, que eu falo, cara, e aí, o que você vai fazer nessa semana pra próxima pra evoluir na direção daquilo? Coach é movimento, né? Cara, é Coaching- muito... Nossa, é muito comum mesmo, né? Muito. Toda hora a pessoa faz assim, eu preciso... Aí eu venho e eu acho, eu preciso, eu gostaria, eu tenho que, e eu slap, né? O que eu viro e falo, cara... Eu já sei que vem essa frase aí. A Já gente sabe. já sabe, né? Assim que vem essa frase. Eu não quero saber o que você nesse precisa. momento eu não Natália tô... Arcuri chama de chicoaching. Chicoaching, né? É o chico. Neste momento, eu não queria saber o que você gostaria de tentar. Nesse momento, eu queria saber o que você vai fazer. Então, quando a pessoa sai do eu vou tentar, eu quero, eu preciso, e entra no eu vou fazer, porque quando eu digo eu vou encostar naquela câmera, então, amigo, aqui eu tô tentando, aqui eu tô querendo, mas eu não encostei, então não realizei para o meu cérebro aquilo que eu queria. Então, se eu falo eu vou encostar naquela câmera, eu vou dar meu jeito, eu vou afastar minha cadeira, eu vou parar de ficar lá longe, ó. Agora eu encostei. Agora o meu cérebro registra como realizado. Então, enquanto a gente está falando, eu vou tentar, eu quero, eu preciso, tentar, querer e precisar são ações que o meu cérebro entende como feito sem eu ter feito o que eu precisava. Então, sim, DJ, você está certíssimo. Já São sabotou, né? 3 palavras de autossabotagem. Existem várias formas de se autossabotar. O mas você não deu um exemplo aí. Se você puder dar o exemplo do mas. O mas, então o que acontece? É o famoso mas, né? Então eu venho dizendo o que eu quero, né? Eu quero muito emagrecer, mas neste momento, né? Então aí ele anula toda a frase anterior pro cérebro dele. É como se ele dissesse, eu vou emagrecer, mas agora não tá dando, que eu não tenho dinheiro para pagar a academia. E aí o mas, ele anula pro seu cérebro todo porque o mais é uma contradição ao anterior, né? Mas eu não tenho dinheiro. A gente pode dizer que as palavras são sintomas de autossabotagem. É a autossabotagem transbordando, né? Se ela transbordasse por algum lugar, seria pela boca, né? Então, se a autossabotagem transbordasse, ela transbordaria pela boca. Então, galera, fica atento aí. E uma das palavras que ela mais transbordaria é eu quero, eu preciso, eu gostaria, mas... Boa. Perfeito. E a boca fala do que o coração tá cheio, não é isso? E o que isso tem a ver com o nosso tema, só para eu entender? Não, então, se você tem essa sensação... É porque foi muito profundo, você não A gente não- alcançou, não- mas eu explico. Eu acho que Eu cheguei lá. explico. Você chegou Eu lá? Você quer acho tentar que- explicar? O que eu entendi, vou falar o que eu entendi da frase. O que eu entendi da frase é que já que eu estou por dentro de mim, me auto-sabotando aqui o tempo inteiro, eu vou acabar tirando... Vai sair em vai palavras. externar de alguma Exatamente. forma, né? Alcançou o coach aí do seu lado. Mãozinha, vai deixar no vácuo? Então as palavras vêm do coração, é isso que você está dizendo? Do que o coração sente.
Quer que eu explique de novo? Eu já tinha entendido, mulher. Tava só te zoando. Então tá, porque foi filosófico, foi bonito. Foi bonito. A boca fala do que o coração tá cheio. Ah, moleque. Mas o fato é esse, né? O que a gente tem, na verdade, o nosso exterior, ele é um reflexo claríssimo do nosso interior, né? Se eu tenho muito foco na escassez, eu vou ver o mundo como escasso. Se eu tenho muito foco na abundância, eu vou ver o mundo como abundante. Se o meu foco é escassez, eu vou ver falta em tudo. Se meu foco é abundância, se dentro de mim eu exalo abundância, eu vou ver abundância nas coisas, né? Eu vejo aluno meu crescendo, né? Eu não só elogio, como boto no meu palco, como mostro o crescimento dele, porque eu vejo abundância. Se eu vejo escassez, eu escondo o meu aluno, eu tiro ele dali. Então a escassez e a abundância só para dar algum exemplo. Cara, juntando tudo isso que a gente falou aqui, que a gente já falou coisa pra caramba. Top, já entendi isso tudo. Como eu sei que eu tô me auto-sabotando? Como que eu sei que eu tô me auto-sabotando? É muito legal a pergunta. Pensa assim, eu tenho uma meta na minha vida. O mundo é comparativo, né? Por que o giga é alto? Porque tem pessoas baixas. Isso, porque todos nós temos na média 1,70 m, uma humanidade tem 1,70 m, tem 1,78 m, ou tem 1,65 m, e o giga tem 2,08 m. Então ele é alto porque na comparação, né? Então como que eu sei que eu estou me auto-sabotando? Quando eu não consigo avançar comparativamente na direção comigo mesmo, aí a comparação não é com o outro, é comigo mesmo. Quando eu não consigo avançar na direção daquilo que eu gostaria para minha vida. Então há uma grande probabilidade de eu estar me auto-sabotando de alguma forma. Então eu diria que dor é um sintoma de auto-sabotagem. Olha para a dor para você poder enxergar a sua auto-sabotagem. E 2, cara, eu não estou chegando lá. Aonde assim, que eu posso estar me auto-sabotando? Como tá doendo em algum ponto, geralmente os nossos desejos são para realizar um prazer ou resolver uma dor, o desejo natural. Então, para um hiper racional, ele tem um pensamento muito complexo, fica difícil de decidir e tal, se consome muito. É uma dor para ele. Então, provavelmente, ele vai ter um objetivo. Que é tipo, eu queria ser mais leve. Um exemplo, né? Eu queria ser mais leve, eu queria decidir mais fácil como as pessoas decidem. É um objetivo. Se ele não tá alcançando esse objetivo, não chega nele, né? Provavelmente tem um sabotador aí que tá impedindo. Mas para ele chegar nesse nível, Paty, ele já tá num nível muito próximo de resolver. Porque quando um hiperracional tem como meta resolver mais leve, ele já entendeu a sabotagem dele, já sabe que normalmente não é essa. Normalmente um cara que tá se sabotando, a meta inicial dele é uma meta que não tá ligada à autossabotagem. Ele quer, por exemplo, que as coisas sejam mais lógicas. Normalmente um cara que tem um sabotador clássico, ele quer viver o sabotador, ele quer né? metas relacionadas à sabotagem. Então, por exemplo, eu, Jerônimo, antes de entender o controlador quer que todo mundo faça aquilo que estava na cabeça dele, Isso. Né? O hiperrealizador, ele quer realizar mais. O vítima quer que as pessoas reconheçam a dor dele. O hipervigilante quer que o mundo seja mais seguro. Então, na verdade, o problema do cara que se auto-sabota é que as metas dele reforçam o sabotador que ele tem. Então, normalmente, a meta de um sabotador reforça a sabotação, só que ele continua tendo cada vez mais dor. Então, quando que você percebe que você está tendo uma sabotagem? É quando que você identifica? Primeiro pela dor. Cara, quanto mais eu vou naquela direção, mais me dói. E quando você quer ir na direção do que te dá prazer, do que você quer ter prazer, você não consegue. Você se sabota para voltar para a zona da dor. Por quê? Porque existe um ganho indireto naquela dor. Estamos juntando todo o podcast inteiro agora nesse finalzinho. Então eu quero ir para um lugar do ponto A para o ponto B, só que para ir para o ponto B, do ponto A para o ponto B, eu me saboto para eu permanecer no meu ponto A. E por que eu me saboto para permanecer no meu ponto A? Porque eu tenho um ganho secundário de estar aqui. Só que o ganho secundário me dói muito. Então eu fico nessa incongruência. Dói muito estar aqui, mas me dá um ganho que eu tô aqui. Só que o que eu queria era estar lá, mas eu não consigo avançar para lá. Por que eu não avanço? Entre outras razões, porque eu tô me sabotando. Sabotando pelo hiperrealizador, sabotando. Aí eu não tenho paz, não tenho uma vida equilibrada, não tenho tempo com os meus filhos, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para criar coisas novas que eu gosto, né? Quando o meu hiperrealizador tá vivo, é isso tudo que eu sinto, né? Sendo vulnerável aqui, que a minha vulnerabilidade seja a força das pessoas, né? Ou vítima, cara, eu queria tanto ter um emprego incrível, tal, mas eu sou sempre a coitada, mas quando eu sou coitada, as pessoas cuidam de mim, me dão carinho, passam a mão na minha cabeça, né? Então ela tá aqui, então, olha a incongruência, são 3 elementos nessa incongruência, eu quero estar lá, mas eu só consigo ficar aqui, enquanto eu tô aqui dói, mas quando eu tô aqui dói, mas me dá um benefício secundário, e esse é o ciclo da autossabotagem. Pra sair dali dói também, né? Muito. E de novo,
novo. E aí, Jerônimo, qual é a solução? A primeira delas nós já falamos. A maior solução é eu compreender que eu tenho um sabotador agindo, que eu tenho um sabotador que age em mim. Aí eu tenho clareza. Agora eu consigo ter um plano de ação, usando inclusive a impecabilidade da palavra para agir. Aí sim, Paty, ele chega no ponto que ele diz... De desejar não ser daquela maneira. Não ser daquela maneira, mas aí ele já tá num nível avançado, ele já reconhece o sabotador, já reconhece que ele tem autossabotagem e entende que o ganho secundário que ele tá dentro aqui tá mantendo ele aqui. Aí é o paraíso, porque é muito mais fácil trabalhar. Só de reconhecer que você tem sabotador, é impressionante como ele vai diminuindo. Porque ele se torna um processo consciente, né? Eu, algumas vezes, já me vem as atitudes assim, eu digo, opa, isso não sou eu, isso é o meu controlador que quer. Então já deixa de ser eu, já deixa, né? É a clareza, eu né? nomeio ali como algo separado de mim. Essa é uma brincadeira muito legal, dizer o sabotador que tem dentro de mim, ou o controlador que eu tenho de mim, ou... Separar de você, né? Total. Você pode até dar um nome pra esse controlador, né? Dar um nome, Dona Candinha. Se tiver alguma Candinha, desculpa, foi um bem novo na minha cabeça, tá, Dona Candinha? Me desculpe. Mas Dona também a senhora Candinha, pode buscar um novo apelido pra senhora, né? Dona Cacá, busca um outro nome Dona aí. Candinha vai escolher seu Jerônimo. Seu né? Jerônimo. De vingança. Boa. E aí você pode dar um nome pra esse hiperrealizador, pra esse cara que não cansa, pra essa vítima que tá sempre buscando, dá um nome, porque você consegue lidar, Dona Candinha, apareceu. a Dona Candinha tentando agir, o seu Zezé tentando agir. Então você dá um nome para esse sabotador, ele é incrível. No processo de coach que a gente ensina no IGT, né, nos modos mais avançados, a gente ensina a lidar com os sabotadores, né? Cara, por isso que eu digo que coaching é super poder para pessoas normais, porque o que você né, são várias coisas que você aprende que a gente usa, não só profissionalmente, mas usa com o João, usa com o Carol, usa no trabalho, usa na vida, né? Conversa coach, né, cara? Acho que depois que você faz uma formação em coaching, você nunca mais conversa igual. O que você mudou. vê, você não desvê, né? Então... Tomou uma picadinha ali e já era, né? Se fizer o exame, vai ter DNA coach na parada. E aí, valeu a pena? Alguém descobriu aí alguns sabotadores? Comenta pra gente lá, né? No YouTube, quem estiver no YouTube. E curte aí o canal. Se inscreve no canal quem estiver no YouTube, Toda nos outros quinta-feira canais. tem episódio novo do podcast. Eu me expus à vontade aqui, momento exposição. Eu me expus à vontade aqui, falei todos os meus sabotadores. E o de vocês? Quem identificou aí? Eu sei, né? Eu tenho meus amiguinhos, né? Amiguinho não, que nem sempre eu gosto de brincar. Amiguinhos que eu nem sempre Nem sempre gosto de brincar. Olha a autossabotagem aí, né? Meus amiguinhos. Olha essa vantagem aí, gente. Seu controlador, tem hiperrealizador. Tem um monte de coisa no balaio, né? Tem hiperrealizador também. Hiperrealizador não se permite comemorar, né? Muito eu tenho duro. Eu tenho hiperrealizador. Alto. Hipervigilante eu tenho um pouquinho, não muito alto, mas ele tá lá também. Bem tem pouquinho. esses três na ciranda aí. Três na ciranda. Bem pouquinho. Dizer, minha linda, você vai deixar João e Carol brincar nesse lugar, não, do lado da ribanceira. O meu não atua nesse... Caraca, o meu não atua nisso. E ela me dava esporro. Ela dizia assim, aqui, coisa. você é exagerado, hipervigilante. Eu falava, vai lá ver onde você botou teu chute pra brincar. Caraca, tipo assim, 1,5 metro depois, criança com 3 anos de idade, 1,5 metro depois de uma ribanceira de 20 metros pra baixo. Os moleques rolam, eles chegam lá embaixo com 10 quilos a mais de grama enrolada nele. Então, como ele tem o hipervigilante bem alto, ele acha esses perigos todos no que eu faço, porque o meu hipervigilante é um pouquinho mais baixo. Agora vai ser briga de casal em sabotadores. E você, DJ? É o hiperrealizador, muito alto, e tem um segundo que eu esqueci o nome agora. Vai falando aí. O que ele faz? Você sabe? É o insistente. Você tem o perfeccionismo? É o perfeccionismo. O nosso pacotinho aí. É um pacotinho doloroso, porque você quer realizar muito e com qualidade. Aí sofre quando a coisa não é bem feita, sofre quando, alguém chama atenção de alguma coisa. Você fala, cara, você fica triste, não é porque o cara tá te chamando atenção, foi porque você não conseguiu fazer no nível que até você se cobrava, né? Exatamente isso. E aí tem exercício pra tudo isso, né? Mas não dá pra gente falar assim, começar a falar o exercício pra salvar, pra curar cada sabotador desse, a gente vai aqui 10 horas pra frente aí. Foi massa. Valeu, não valeu? Valeu. Com certeza. Valeu? Então, se você tá aí ouvindo a gente, não se sabota não. Sabe o que você tem que fazer agora pra acabar? Cura o curandeirismo em troca de uma curtida. Olha só, vai vendo, vai ouvindo. Para curar sabotadores, você precisa curtir esse podcast, dar 5 estrelas pra esse podcast, pra você curará os seus sabotadores. Alerta de balelismo. Alerta, balelismo na pé. Balelômetro lá em cima. Tô brincando, mas você tá aí ouvindo a gente até agora, curte aí, dá 5 estrelas, né? Se não der 5 estrelas, não tem esse negócio de sabotador não, mas se der 4, dá ruim. Se der 4, vou jogar uma praga em você. Se chegou até aqui é porque é uma pessoa super fora da média. Totalmente. Não é isso?
Tamo Ei. junto. Toda quinta-feira tem episódio novo. 5h30. Treinamos, hein? No YouTube. No YouTube, Cashbox, Spotify, SoundCloud, Deezer, iTunes, Spotify, Google Podcast. YouTube, Google Podcast e por aí vai. Esse foi mais um episódio do podcast Sai da Média. E a gente se vê por aí ou no próximo podcast. E Sem se sabotar. sem se sabotar. E Ah, moleque! vamos. Tchau.